Então, o nosso próximo assunto é técnicas de contagem. Então, a gente vai ver um pouco sobre o que é análise combinatória. Vamos ver o princípio fundamental da contagem e as fórmulas para arranjo com repetição e arranjo sem repetição, que derivam do princípio. A gente vai ver permutações circulares e permutações com elementos repetidos. E a gente vai ver, por último, combinações simples e combinações completas. Então, primeiramente, o que é análise combinatória? Então, a gente pode dizer que a análise combinatória é a parte da matemática que estuda estruturas e relações discretas. Então, tem dois tipos principais de problemas que a análise combinatória se ocupa. O primeiro deles, mostrar a existência de subconjuntos em um conjunto finito, tais que satisfaçam determinadas propriedades. E o segundo é contar e classificar subconjuntos de um conjunto finito que satisfazem determinadas propriedades. A gente vai estar interessado aqui nessa segunda função, né? Ou seja, estamos interessados em problemas de contagem. Então eu escrevi aqui alguns acontecimentos aí da evolução da análise combinatória. Eu não vou comentá-los, mas depois, se tiver interesse nessa história, você dá uma conferida. Então o que a gente quer é contar elementos de conjuntos. Então, à primeira vista, a gente pode até achar que é desnecessário elaborar uma teoria com esse objetivo. Mas a gente se engana porque geralmente a gente considera conjuntos relativamente pequenos. Então, se a gente considerasse o problema, denote por A o conjunto dos números com dois algarismos distintos formados pelos dígitos 1, 2 e 3. Quantos elementos o conjunto A possui? Será que é um problema que a gente consegue fazer de cabeça, contando nos dedos? Outro exemplo. Denote por B o conjunto dos números de 3 algarismos distintos formados com os dígitos de 1 a 8. Quantos elementos o conjunto B possui? Então, para a gente responder perguntas desse tipo, a gente vai precisar de uma pequena teoria, né, para facilitar para a gente. E o primeiro resultado que a gente vai ver, a gente conhece como princípio fundamental da contagem. E a gente vai ver ele separado em duas proposições. Então, aqui é a primeira parte dele. Então, imagina que eu tenho conjuntos finitos A1 até AM. Cada um deles podendo ter um número de elementos diferentes. Então, A1 tem N1 elementos, A2 N2 elementos e o AM tem NM elementos. Então, eu escrevi eles aqui, com essa notação aqui. Então, imagina que eu quero formar subsequências ordenadas de tamanho M, sendo que o primeiro elemento aqui da sequência vai vir do conjunto A1, o segundo elemento vai vir do conjunto A2 e o último elemento aqui vai vir do conjunto AM. Então, o número de sequências que eu posso formar dessa maneira, ele é dado pelo produto
dos números dos elementos dos conjuntos AK. Então, o número total de subsequências que eu posso formar dessa maneira é N1 vezes N2 até Nm. Então, a segunda parte do princípio fundamental da contagem é uma outra proposição que a gente pode enunciar da seguinte maneira. Imagina que eu tenho um conjunto aqui com m elementos, m maior ou igual a 2. Então, eu tenho A1, A2 até a m. Então, o número de sequências ordenadas de R elementos formada a partir dos elementos do conjunto A com os elementos 2A2 distintos, o número total de sequências que eu posso formar é M1 vezes M-1 vezes M-2 até M menos R mais 1. Então vamos ver uma aplicação. Então, considere esse problema. Quantas sequências possíveis de cara e coroa podem ser formadas lançando uma moeda 3 vezes seguidas? Então a gente pode resolver esse problema olhando para a primeira parte do princípio fundamental da contagem. Então repara que a gente pode assumir aqui que a gente vai ter três conjuntos, A1, A2 e A3, três conjuntos iguais, formados por coroa e cara. E os três conjuntos têm dois elementos. Então, se eu aplico o princípio fundamental da contagem, a primeira parte, cada total aqui de 3 lançamentos vai ser uma sequência de tamanho 3. Então, o princípio fundamental da contagem diz que o número de sequências que eu posso formar vai ser o número de elementos de A1 vezes o número de elementos de A2 vezes o número de elementos de A3, que no caso aqui são todos iguais a 2. Então, eu vou ter um total de 2 vezes 2 vezes 2, total de 8 possibilidades. Então, geralmente, quando é com repetição, o problema, a gente pode fazer esse raciocínio aqui para aplicar o teorema fundamental da contagem. Quando é sem repetição, geralmente a gente utiliza a segunda parte, porque aqui a gente exige que os elementos sejam distintos 2 a 2. Então, uma coisa que às vezes facilita a gente enxergar nesses problemas mais simples, né, é a gente fazer o que a gente chama de diagrama de árvore. Então, basicamente é a gente distribuir as possibilidades. Então, aqui eu estou olhando para o problema, a gente olhou para o problema de lançar uma moeda 3 vezes seguidas. Então, a gente pode separar aqui os lançamentos. Então, no primeiro lançamento eu posso ter cara, coroa. Então, no segundo lançamento, se no primeiro lançamento eu obtive cara, eu posso ter cara e coroa de novo, e a mesma coisa no segundo lançamento, se no primeiro lançamento eu obtive coroa. E a mesma coisa aqui para o terceiro lançamento. Então, nesse caso aqui, eu teria uma sequência de 3 caras, aqui eu teria 2 caras e por último uma coroa, até o caso aqui que eu teria 3 coroas. Então, no caso aqui, a gente viu o total de possibilidades, deu 8 possibilidades, como a gente tinha feito aqui, usando o teorema fundamental da contagem. Então,
segundo problema, né? Imagina que a gente tem 4 atletas, que a gente vai denotar pelas letras A, B, C e D, participando de uma corrida. Quantas configurações para os 3 primeiros lugares existem? Então, de novo, a gente pode aplicar o teorema fundamental da contagem. Só que repara que nesse caso eu não posso ter repetição, não tem como o mesmo competidor chegar no primeiro e no segundo lugar. Então são sequências sem repetições, então eu vou ter que usar a parte 2. Então nesse caso eu tenho um conjunto com os 4 competidores e eu vou ter que escolher uma sequência com 3. Então nesse caso aqui a gente vai ter m vezes m menos 1 até m menos r mais 1, onde r é o tamanho da sequência, no nosso caso lá 3. Então eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 4 menos 1 vezes 4 menos 2, que dá um total de 24 sequências possíveis. Então a gente tem alguns problemas mais complicados em que nem as sequências elas podem possuir tamanhos diferentes. Então nesse caso a gente não consegue aplicar diretamente o princípio fundamental da contagem. E geralmente a gente vai ter que listar todas as possibilidades, como a gente tinha feito aqui no diagrama de árvore. Então imagina o problema. Uma pessoa lança uma moeda sucessivamente até que ocorram 2 caras consecutivas ou até que um total de 4 lançamentos sejam feitos. O primeiro das duas coisas que acontecer. Quais as sequências possíveis de resultado? Então ele vai parar quando tiver 2 caras. Então pode ser que ele lance 2 vezes e dê 2 caras e ele para. Então eu teria uma sequência de tamanho 2. Ou caso contrário, eu poderia ter até uma sequência de tamanho 4. Então nesse caso aqui as sequências têm tamanhos diferentes. Então a gente pode fazer o diagrama de árvore. Então para o primeiro lançamento eu posso ter cara e coroa. Se der 2 caras, aqui eu encerro a sequência. Poderia aqui ter coroa e ter cara de novo. No caso aqui, ele pararia se tivesse 2 caras consecutivas, né, igual teve aqui. Aqui eu vou ter uma segunda cara, mas não são consecutivas, então eu continuo jogando. Nesse caso aqui, a primeira deu coroa, a segunda deu cara, e aí eu tive outra cara consecutiva. Então, aqui eu teria uma sequência de tamanho 3. Então, as sequências possíveis que eu teria aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sequências possíveis.